Sejam muito bem-vindos ao oitavo vídeo da série Trate as Finanças por Tu. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, sou diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A Certform é uma entidade certificada em 13 áreas de formação e somos especialistas em formação na área das ciências empresariais. Dispomos de um conjunto de vários cursos de formação, alguns dos quais já com mais de 200 edições, que abordam temas relacionados com a contabilidade, a fiscalidade, as normas internacionais de contabilidade, a análise económico-financeira de empresas, o controle de gestão, o Excel para financeiros, a gestão fiscal no âmbito do IRS, da Segurança Social, do IRC e do IVA, a análise de projetos de investimento e temos também um conjunto de mini MBAs em finanças empresariais e fiscalidade, alta performance na gestão de negócios, na gestão do marketing digital, gestão laboral da empresa e desenvolvimento de potencial humano, e temos um conjunto de outras áreas de formação certificada, uma vez que somos certificados em 13 áreas de formação. O tema que vamos hoje abordar neste oitavo vídeo do Trate as Finanças por Tu, que será colocado no nosso canal do YouTube, é uma continuidade ao Estatuto do Residente Não Habitual. Esta matéria foi já tratada no vídeo número 6, mas hoje vamos falar sobre a nova tabela de atividades de elevado valor acrescentado, dessa forma para completar o vídeo número 6. É que está em vigor desde o início do ano de 2020, através da portaria número 230 de 2019, de 23 de julho, uma nova tabela de atividades de elevado valor acrescentado. Essa nova tabela, ela apresenta uma lista de atividades profissionais que poderão dar acesso à inscrição e à obtenção do estatuto do residente não habitual. Vamos já falar sobre esta nova tabela, que, segundo a referida portaria, a presente portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e começou a produzir efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2020. Ora, antes de começar a falar um bocadinho sobre esta nova tabela das atividades de elevado valor acrescentado, que darão lugar à inscrição para obtenção do estatuto de não residente, só uma breve revisão àquilo que é o regime fiscal do residente não habitual. Este regime fiscal do residente não habitual, ele requer que antecipadamente aquele indivíduo seja já considerado como residente em território português. E um residente em território português é aquele que, no ano a que respeitam os rendimentos, hajam nele permanecido mais de 183 dias seguidos ou interpolados em qualquer período de 12 meses com início ou fim do ano em causa, e tenham permanecido
ou tendo permanecido por menos tempo do que estes 183 dias, aí disponham, num qualquer dia do período referido no ano anterior, de habitação em condições que façam supor intenção atual de a manter e ocupar como residência habitual. Ora, são residentes não habituais em território português os sujeitos passivos que, tornando-se fiscalmente residentes num dado ano N, conforme estas regras estabelecidas no artigo 16 do Código do IRS, não tenham sido residentes em território português em qualquer dos 5 anos anteriores a esse ano N. O sujeito passivo que seja considerado residente não habitual adquire o direito a ser tributado como tal pelo período de 10 anos consecutivos, a partir do ano, inclusive, da sua inscrição como residente em território português. Quais são os direitos que um residente não habitual adquire? Os residentes não habituais, eles adquirem os seguintes direitos. Os rendimentos líquidos do trabalho dependente, categoria A, e do trabalho independente, categoria B, são tributados à taxa de 20% durante 10 anos consecutivos, quando obtidos no exercício de atividade de elevado valor acrescentado. E aplica-se o método da isenção para evitar a dupla tributação internacional como método regra. Significa isto que o residente não habitual, ao obter rendimentos em Portugal ou do trabalho dependente ou do trabalho independente, os mesmos são tributados a uma taxa de 20%, os rendimentos obtidos aqui em Portugal. Os rendimentos que são obtidos de países estrangeiros pelo residente não habitual gozam de isenção em Portugal, uma vez que eles também já são tributados no respectivo país de origem. O Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020 coloca aqui uma nova situação e que consiste no seguinte: para rendimentos de pensões provenientes do estrangeiro, os mesmos deixam de ser objeto de isenção em Portugal e passam a estar sujeitos a uma taxa de 10%. Mas o tema fundamental deste vídeo é explicar a nova tabela das atividades de elevado valor acrescentado. Por isso, vamos analisar esta tabela. Até aqui existia uma tabela que já vinha desde o ano de 2010 e que era a portaria número 12/2010 de 7 de janeiro, que na altura aprovou a tabela de atividades de elevado valor acrescentado. E a nova tabela é esta que está atualmente em vigor. É uma tabela onde são organizadas atividades profissionais e que se aplica, obviamente, ao residente não habitual. Para ser residente não habitual e para obter o deferimento da autoridade tributária,
essa pessoa ela terá que desenvolver uma atividade que consta desta lista, desde diretor-geral e gestor executivo da empresa, diretores de serviços administrativos e comerciais, passando por especialistas das ciências físicas, matemáticas, engenharias e técnicas afins, médicos, médicos-dentistas e estomatologistas, professores do ensino universitário, por aqui fora, até chegarmos a outras atividades profissionais, como administradores e gestores de empresas, promotoras de investimento produtivo, desde que afetos a projetos elegíveis e com contratos de concessão de benefícios fiscais celebrados ao abrigo do Código Fiscal do Investimento, que foi aprovado pelo Decreto-Lei 162, 2014, de 31 de outubro. Ora, também nesta mesma tabela faz-se referência a algo novo que na tabela anterior, aquela mais antiga, não era referido. E esta nova tabela refere que os trabalhadores enquadrados nas atividades profissionais acima referidas devem possuir, no mínimo, do nível 4 de qualificação do quadro europeu de qualificações ou do nível 35 da classificação internacional tipo de educação ou serem detentores de 5 anos de experiência profissional devidamente comprovada. Este nível 4 de qualificação, e se quisermos fazer uma abordagem a estes níveis, o nível 4 é o ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação ou ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior acrescido de estágio profissional, mínimo de 6 meses. Portanto, este é o nível mínimo para aceder à tal tabela de atividades de elevado valor acrescentado. E depois temos os níveis seguintes, que é o nível 5, que é uma qualificação de nível pós-secundário não superior com créditos para o prosseguimento de estudos a nível superior. Estão aqui enquadrados os cursos de 2 anos que atualmente os institutos politécnicos promovem e, posteriormente, o nível 6, que também os institutos politécnicos e as universidades promovem ao nível de licenciatura, o nível 7 de mestrado e o nível 8 de doutoramento. E, portanto, do nível 4 ao nível 8 são os tais níveis a que a portaria que tenho estado a referir pretende referir quando diz que os trabalhadores enquadrados nestas atividades profissionais acima referidas devem possuir no mínimo o nível 4 de qualificação do quadro europeu de qualificações. Portanto, esta é a tabela que neste momento está em vigor para que alguém que pretenda usufruir deste estatuto terá efetivamente que cumprir. Esta tabela, portanto, corresponde mais uma vez, e se quiserem consultar, à Portaria 230/2019 de 23 de julho, muito facilmente de consultar. Bastará colocar esta portaria no Google, faz logo um link para o Diário da República e tem acesso a esta mesma portaria. Claro que, segundo o artigo 5º, disposição transitória, sem prejuízo do disposto no grupo seguinte, as alterações à tabela de atividades de elevado valor acrescentado introduzidas pela presente portaria não são aplicáveis aos seguintes sujeitos passivos. E, fundamentalmente, são aqueles que já estão inscritos como residentes não habituais e aqueles que se encontram já
a usufruir deste mesmo regime. Eu digo usufruir porque o residente não habitual, ao ser tributado por uma taxa de 20% durante 10 anos consecutivos no trabalho dependente da categoria A ou no trabalho independente da categoria B, rendimentos auferidos em Portugal, ele de facto tem aqui uma taxa extremamente competitiva face àquilo que são as taxas normais do nosso IRS, as chamadas taxas gerais. Vejam que as taxas gerais ao nível do IRS para o ano de 2020, elas tiveram uma atualização ao nível do rendimento coletável em 0,3%. Aqui os limites tiveram uma atualização de 0,3% no Orçamento Geral do Estado para 2020 e vejam que as tabelas ou a tabela do artigo 68 das taxas gerais começa em 14,5% para rendimento coletável até 7.112, mas depois avança para 23, 28,5, 35, 37, 45 e pode mesmo, para quem tiver rendimento coletável superior a 80.882, chegar aos 48% de taxa. E, portanto, quem conseguir obter deferimento para ter estatuto de residente não habitual é taxado apenas a uma taxa especial do artigo 72 de 20%, o que é extremamente competitivo face a estas taxas gerais do Código do IRS para aqueles que não têm esse estatuto de residente não habitual, ou seja, para aqueles que são, entre aspas, residentes habituais. Gostaria ainda de acrescentar que, para a obtenção deste estatuto, é feito através do Portal das Finanças, como já tinha referido em vídeo anterior. Bastará iniciar o seu login no Portal das Finanças e, através do motor de pesquisa, escrever residente não habitual e obtém imediatamente a ligação a residente não habitual e poderá entregar o seu pedido de inscrição como residente não habitual. Isto é feito sempre até ao dia 31 de março. Fará a entrega do pedido, preenchendo aqui os respectivos dados, sobre compromisso de honra que reúne as condições para ser considerado residente não habitual e que nos 5 anos anteriores não residiu no nosso país, e depois de submeter o pedido, nas próximas 48 horas poderá fazer a consulta de pedidos para verificar o estado ou o resultado do seu pedido quanto ao deferimento ou, eventualmente, ao indeferimento deste mesmo pedido. Os residentes não habituais, a nível de finanças, eles têm que entregar o anexo L, ou seja, entre 1 de abril até ao final de junho, que está em curso a entrega da declaração modelo 3, o residente não habitual entrega o anexo L, onde vai declarar os rendimentos obtidos no território nacional, da categoria A e da categoria B, os tais que ficam sujeitos àquela taxa especial de 20% e também os rendimentos que podem vir do estrangeiro e que estão isentos em Portugal, mas que
a partir do Orçamento Geral do Estado 2020, os rendimentos de pensões passam a ter uma taxa especial de 10% e os rendimentos obtidos no estrangeiro pressupõem o preenchimento do chamado anexo J. Este é o anexo J, o anexo de rendimentos obtidos no estrangeiro. Portanto, do ponto de vista declarativo, estas são efetivamente as declarações que o residente não habitual terá que enviar a quando da entrega da declaração modelo 3. Este vídeo teve como objetivo fazer uma atualização ao anterior vídeo sobre o Estatuto do Residente Não Habitual, especialmente no que concerne à tabela de atividades de elevado valor acrescentado. A tabela da Portaria, da Portaria 230 de 2019 de 23 de julho, que efetivamente faz aqui uma atualização, uma definição ou redefinição das atividades consideradas de elevado valor acrescentado e também o nível de qualificação que as pessoas que pretendam efetivamente fazer o pedido de inscrição terão que possuir para assim poderem aceder e ser enquadrados dentro destas profissões. Resta-me agora agradecer o facto de terem visualizado este novo vídeo. A Certiform, entidade que está certificada em 13 áreas de formação, sendo que uma das suas áreas de especialidade é a área das ciências empresariais, vai continuar a desenvolver este conjunto de informação e colocar nas suas redes sociais, uma vez que consideramos extremamente importante para os cidadãos, no seu cômputo geral, terem conhecimentos sobre áreas de como lidar com as finanças ou com a segurança social ou do contexto empresarial, que no fundo deverá fazer parte da nossa cultura geral, entre aspas, para que possamos resolver os nossos assuntos, os nossos problemas junto das entidades oficiais. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo e até ao próximo vídeo do Trate as Finanças por Tu. Muito obrigado.